Olá pessoal, tudo bom? Então, nós estamos vendo aqui a história de Ajamila. Ele, na hora da morte, ele falou o nome do filho dele, Narayana, né? Chamando o filho, mas ele falou Narayana, o nome de Krishna. E aí os Vishnudutas vieram, né? E assim como falei na aula passada, no vídeo passado, né? Eles vieram, né? Porque ele chamou Narayana, né? E também ele cantou no desespero. Ele não cantou desejando nada material, ele cantou desesperado. Então os mensageiros de Amaraj estavam para amarrar a alma do âmago do coração de Ajamila. A alma fica no coração, né? Ele estava tirando a alma do coração. E o esposo da prostituta, então ele tinha casado com a prostituta, não é isso? Mas com vozes peremptórias, os mensageiros do Senhor Vishnu, os Vishnudutas, estorvaram-nos de concluir essa ação. Eles mandaram eles parar. Eles ficaram até assustados. Os Yamadutas nunca tinham visto isso, né? Quando os mensageiros de Amaraj, os filhos de Deus do Sol, ouviram essa proibição, responderam: quem sois, senhores, a ponto de terdes audácia de desafiar a jurisdição de Yamaraj? Para eles Yamaraj era o máximo, né? Mas quem são vocês para parar de Yamaraj? Queridos senhores, de quem sois servos, de onde viestes, e por que nos proíbes de tocar o corpo de Ajamila? Sois semideuses dos planetas celestiais? Sois semideuses subterrâneos? Ou sois os melhores devotos? Esse cara assim, quem que vocês são, né? Os mensageiros de Amaraj disseram: vossos olhos são exatamente como pétalas de flor de lótus, vestidos com roupas de seda amarela, decorados com guirlandas de flor. Mas quem são vocês tão assim belamente decorados, né? Com extraordinária luminosidade, vossa refulgência dissipou a escuridão deste lugar. Então, senhores, dizei, por favor, por que nos proíbes, né? Acho que o Goswami falou, né? Conseguiu. Sendo assim interpelados pelos mensageiros de Yamaraj, os servos de Vasudeva sorriram e falaram as seguintes palavras, com vozes tão profundas como o som de nuvens trovejantes. Aquelas vozes poderosas. Os abençoados mensageiros do Senhor Vishnu, os Vishnudutas, disseram: se sois realmente servos de Yamaraj, deveis explicar-nos o significado dos princípios religiosos e as características da irreligião. Vão ter um debate filosófico, né? Na hora da morte do cara lá. E Yamaraj, o Yajama está lá, desesperado, ouvindo toda essa história aí, né? Qual o processo através do qual punem-se os outros? Quem são os verdadeiros candidatos à punição? Todos os karmas ocupados em atividades frutivas são passíveis de punição ou somente alguns deles? Então, começaram a questionar, quem é que? Os Yamadutas responderam: aquilo que os Vedas prescrevem constitui Dharma, princípios religiosos, e o oposto disso é irreligião. Os Vedas são diretamente a suprema personalidade de Deus, Narayana, e são autógenos. Foi Yamaraj quem nos disse isso. Então, quem não segue os Vedas está na irreligião. Narayana, a suprema personalidade, a suprema causa de todas as causas, está situado na sua própria morada, no mundo espiritual. Entretanto, de acordo com os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, ele controla as atividades desse mundo, né? Assim, Narayana é a causa de todas as causas, né? Falaram corretamente, né? Os candidatos à punição são aqueles que essas muitas testemunhas apontam, né? A natureza material, o sol, a lua, o fogo, né? Que está desviado, né? Os habitantes de Vaikuntha Loka não têm pecado. Habitantes de Vaikuntha Loka não têm pecado, mas todos aqueles que vivem neste mundo material são karmas, são pecadores, têm que ser punidos. Portanto, todas as entidades vivas dentro deste mundo material são passíveis de punição. Em proporção, então aí começaram a explicar muitas coisas, né?
É, é, o onipotente Yamaraj é tão bom como o Senhor Brahma, pois enquanto permanece em sua própria morada, ou no coração de todos, como Paramatma, ele observa mentalmente as atividades passadas das entidades vivas e assim entende como as entidades vivas agirão em suas vidas futuras. Então eles deram toda uma explicação assim, sucinta, né? As atividades frutivas do ser vivo que executa, sejam piedosas ou ímpias, são causas subjacentes para a satisfação dos seus sentidos, dos seus desejos. Então, assim, na realidade, né, o corpo, essa pessoa, seja agindo piedosamente ou impiamente, ela age devido a desejos materiais. Então, ela fica presa nesse mundo, né? Como estão associados com a natureza material, a entidade viva encontra-se em posição incômoda, mas se de alguma forma, se na forma humana de vida ela aprende a associar-se com a suprema personalidade de Deus ou com seus devotos, essa posição pode ser subjugada. Certa vez, esse Brahmana, Ajamila, seguindo a ordem do seu pai, foi à floresta colher flores. Aí começa a contar a história de Yamaraj, de Ajamila. Frutas, foi colher flores e foi na floresta, né? No caminho de volta, ele deparou com um Shudra, muitíssimo luxurioso, homem de quarta classe, que desavergonhadamente abraçava e beijava uma prostituta. Então ele viu uma pessoa assim, classe beijando uma prostituta que estava seminua, né? E aí os olhos da prostituta giravam de embriaguez e sua roupa afrouxava-se. Foi esse estado que a Jamla viu. Então a Jamla viu aquela mulher seminua assim e ele ficou, agitou ele, né? Então, assim, na medida do possível, ele pacientemente tentava lembrar-se das instruções dos Shastras, né? Com a ajuda dos conhecimentos do seu intelecto. Ele tentou controlar os desejos furiosos, porém, devido à força de Cupido dentro do coração, ele não conseguiu controlar a mente. Então, ele tentou, mas ele foi assim, bombardeado, né, pela luxúria, né? Assim, para satisfazer, então aí ele foi e ficou pegado à prostituta, né? Então ele foi à casa dela, imagina, e começou e abandonou sua casa e pensando na prostituta. Dentro de pouco tempo ele convidou-a para trabalhar e foi à casa dele, chamou ela para trabalhar como serva da casa dele, imagina. E queria associar com a prostituta. Ele era casado e chamou a prostituta para a casa dele, imagina que loucura. Assim, para satisfazer a prostituta com vários presentes materiais, a Jamila passou a gastar todo o dinheiro que herdara do seu pai, de modo que ela permanecesse satisfeita com ele. Enfim, para a satisfação da prostituta, abandonou todas as atividades bramínicas. Ele abandonou toda a vida espiritual dele, toda a religiosidade, ele abandonou tudo. Assim, porque sua inteligência deixou-se trespassar pelos olhares luxuriosos da prostituta, o Brahmana Jamila tornou-se sua vítima, entregou-se a atos pecaminosos na associação dela. Ele, inclusive, chegou a abandonar a companhia de sua belíssima e jovem esposa, que viera de uma respeitabilíssima família de Brahmanas. Tinha uma esposa belíssima, assim, super qualificada, mas abandonou por causa da prostituta, imagina. Embora nascido de família de Brahmana, esse patife destituiu de inteligência devido à associação com a prostituta, sempre dava jeito de ganhar dinheiro, fosse de maneira honesta ou desonesta, e usava-o para manter os filhos e filhas da prostituta. Então, tudo que ele ganhava, ele usava para satisfazer a prostituta, imagina. Esse Brahmana irresponsável levou ao longo da sua vida, transgredindo todas as regras e regulações, imagina, né? E assim, portanto, ficou cheio de pecados, impuros e viciado em atividades proibidas. Então, nós vamos ver no próximo vídeo, né? Estou descrevendo aqui a vida, quem foi a Jamila e como é que ele se degradou tanto. Tá bom? Vamos continuar.